Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em um fluxo constante de oportunidades, recursos e experiências positivas, enquanto outras, por mais que se esforcem, enfrentam escassez em quase todas as áreas da vida? A resposta não está apenas no trabalho duro, na sorte ou nas circunstâncias externas. Existe um padrão mais profundo, uma espécie de frequência invisível, que determina o que você atrai e como a vida responde a você. Joe Dispenza chama esse padrão de estado de ser, e é nele que está codificado o verdadeiro segredo da abundância. Esse código não é algo que você encontra fora, mas algo que você ativa dentro de si. Abundância não é apenas dinheiro. É uma sensação de plenitude que se manifesta em todas as áreas da sua vida, nas relações, na saúde, na criatividade, no tempo, nas ideias, no propósito. É um estado vibracional e, como tudo no universo, tem uma frequência. Quando você está vibrando em abundância, você se alinha com o campo quântico de infinitas possibilidades. Você entra em coerência com uma realidade onde tudo o que você precisa está disponível. E isso não é teoria espiritual, é ciência. O campo responde ao que você emite, não ao que você deseja mentalmente. É por isso que muitas pessoas desejam mais abundância, mas continuam atraindo escassez. Porque no fundo ainda estão vibrando medo, dúvida, carência. Joe Dispenza explica que seu corpo é o reflexo do seu campo energético. Quando você está num estado crônico de estresse, preocupação e insegurança, seu sistema nervoso entra em modo de sobrevivência. Isso limita sua capacidade de criar. O cérebro se torna repetitivo. O corpo libera hormônios que reforçam a sensação de ameaça. E nesse estado, você literalmente bloqueia o fluxo da abundância. Não porque o universo está punindo você, mas porque você está enviando sinais de que não está pronto para receber. O código da abundância começa com a reprogramação desse estado. E essa reprogramação não acontece apenas com afirmações ou pensamentos positivos. Ela exige presença, prática e mudança emocional. A chave está em sentir agora o que você sentiria se já estivesse vivendo a realidade que deseja. Parece simples, mas não é fácil, porque sua mente condicionada pelo passado vai resistir. Vai dizer que você está se iludindo. Vai tentar provar que a realidade é dura e imutável. Mas se você tiver coragem de continuar sentindo, mesmo sem evidências externas, algo começa a mudar. Seu campo vibra diferente e o campo quântico responde. Esse é o ponto onde muitas pessoas desistem. Elas querem ver para crer. Mas no código da abundância, você precisa crer para ver. Isso não é otimismo ingênuo, é domínio energético. Quando você consegue manter sua vibração elevada, mesmo diante de desafios, você prova para o universo que já é a nova versão de si mesmo. E essa versão, que vibra confiança, gratidão e abertura, começa a atrair novas experiências. Porque agora há coerência entre o que você quer e o que você é. O campo não responde a palavras. Ele responde à coerência vibracional. Joe Dispenza ensina que você pode treinar seu corpo para viver no futuro, em vez de no passado. Isso significa ensinar suas células a sentir agora o que você só sentia quando algo bom acontecia. Gratidão, amor, paz, alegria. Essas são emoções de alta frequência e são também as emoções da abundância. Quando você se conecta com elas todos os dias, através da meditação, da presença, da visualização, você recondiciona seu corpo a viver como se já estivesse abundante. E o universo não tem outra escolha a não ser corresponder. Mas isso não é apenas sobre o que você faz em momentos isolados. É sobre quem você escolhe ser ao longo do dia. Como você reage aos imprevistos? Como você trata as pessoas? Como você se trata?
Tudo isso comunica sua vibração, e sua vibração é o código que o universo lê. Se você quer mudar o que recebe, precisa mudar o que emite. E essa mudança começa com consciência, com a decisão de não mais viver no piloto automático do medo, da dúvida, da pressa. A abundância não entra onde há resistência, ela entra onde há espaço. Criar esse espaço significa soltar o controle, confiar, permitir, e isso é desafiador, porque a mente quer garantias, mas o campo quântico não opera com garantias, ele opera com possibilidades, e para acessá-las, você precisa se abrir ao desconhecido. Precisa abraçar o mistério com o coração tranquilo. Joe Dispenza fala que o maior salto é aprender a viver sem saber, mas com fé. Porque quando você se entrega de verdade, o campo pode surpreender você com algo ainda maior do que você imaginava. Esse é o começo da transformação. Quando você sai da lógica linear da escassez, onde tudo depende de esforço, controle e luta, e entra na lógica quântica da abundância, onde tudo responde ao seu estado interno. É uma mudança de paradigma, uma mudança de identidade, porque o código da abundância não está em uma fórmula mágica, mas em quem você se torna. Quanto mais você vibra como a versão abundante de si mesmo, mais essa versão se materializa no mundo físico. E não é preciso esperar anos. Essa mudança pode começar agora, com um pensamento diferente, com um sentimento mais elevado, com um momento de gratidão pelo que já existe. A abundância já está aqui, ao seu redor, só esperando que você a reconheça. Porque ela não precisa ser conquistada, precisa ser permitida. E a permissão começa com presença, com intenção, com amor. Esse amor por si mesmo, pelo processo, pela vida, é o solo onde a abundância floresce. Porque o universo não responde ao que você quer, ele responde a quem você é. Então, torne-se a abundância que deseja ver. Viva como se já tivesse, sinta como se já fosse. E o campo quântico fará o resto. Porque essa é a linguagem que ele entende. Essa é a vibração que ele segue. Esse é o verdadeiro código da abundância. Quando você começa a viver a partir da consciência da abundância, algo sutil e profundo se transforma. Você deixa de esperar para se sentir bem apenas quando as coisas acontecem e passa a se sentir bem para que as coisas aconteçam. Essa inversão é fundamental e altera completamente a sua relação com a vida. Joe Dispenza ensina que, ao invés de reagir ao mundo, você passa a criá-lo. Você para de responder às circunstâncias e começa a moldá-las de acordo com a vibração que sustenta dentro de si. E é aí que o verdadeiro poder pessoal floresce, porque você entende que não precisa que o mundo mude para se sentir pleno. Você muda e o mundo acompanha. Esse novo estado não é uma armadilha mental de negação da realidade. É uma escolha consciente de viver a partir de uma verdade mais elevada. É quando você diz para si mesmo: eu não sou definido pelas condições externas, eu sou definido pela minha energia. E com isso, você começa a agir de forma diferente. Toma decisões baseadas no seu futuro desejado, não mais no medo de repetir o passado. Começa a confiar em movimentos que antes pareciam arriscados, mas que agora fazem sentido porque você está alinhado com algo maior que a lógica. Está alinhado com a intuição, com a inteligência do campo. Essa inteligência responde de forma muito precisa. Joe Dispenza demonstra que quando alguém entra num estado de alta coerência, o campo ao redor dessa pessoa se altera. Isso é medido em equipamentos científicos. Não é crença, é frequência. E isso significa que, mesmo antes de qualquer manifestação material, sua realidade já começou a mudar. O campo já está se reestruturando para refletir a sua nova identidade vibracional. Você pode não ver ainda, mas já está em movimento. E quando você confia nesse processo invisível, sem precisar de provas imediatas, você demonstra fé.
E a fé é um catalisador poderoso de criação. Fé, nesse contexto, não é esperar que tudo dê certo sem fazer nada. É manter sua vibração elevada, mesmo quando o mundo parece o oposto. É manter o coração aberto, a mente limpa, o corpo tranquilo. É seguir cultivando pensamentos elevados, emoções nobres e ações coerentes. E isso exige atenção constante, não para vigiar com rigidez, mas para escolher com presença. A cada momento você pode escolher o amor em vez do medo, a confiança em vez da dúvida, a expansão em vez da contração. E cada escolha dessas reforça o código da abundância em você. Esse código também se manifesta no modo como você enxerga os outros. Quando você vibra a escassez, você vê competição em todo lugar. Vê o sucesso do outro como ameaça. Acredita que se alguém ganha, outro perde. Mas quando você vibra a abundância, o olhar muda. Você celebra o sucesso alheio como um reflexo do que também é possível para você. Você entende que há espaço para todos, que o universo é vasto e criativo o suficiente para suprir a todos. Essa mudança de visão é libertadora, porque dissolve a comparação, a inveja, o julgamento e abre espaço para colaboração, para inspiração mútua, para crescimento conjunto. Além disso, o código da abundância também transforma sua relação com o tempo. Quando você vive em escassez, o tempo parece sempre faltar. Você corre, se atrasa, se estressa, mas quando você está conectado à abundância, o tempo se expande. Você percebe que o tempo é uma construção interna e que a presença cria mais do que a pressa. Ao desacelerar por dentro, você cria espaço para a criatividade, para a clareza, para os milagres. E, paradoxalmente, quanto mais você está presente, mais coisas acontecem com leveza. Porque você não está mais no modo de sobrevivência, você está no modo de criação. A abundância também se manifesta no modo como você cuida de si. Quando você se vê como alguém abundante, você se trata com respeito. Você cuida do seu corpo, da sua mente, do seu ambiente. Você escolhe com mais consciência o que consome, com quem se relaciona, onde coloca sua atenção. Você não aceita qualquer coisa, não porque se acha melhor, mas porque se ama o suficiente para honrar sua energia. E essa auto-honra reverbera. Ela envia uma mensagem clara ao campo. Eu me valorizo, portanto atraio o que está em ressonância com esse valor. Outro aspecto importante do código da abundância é a gratidão. Mas não aquela gratidão condicionada que só aparece quando tudo dá certo. A gratidão de que falamos aqui é vibracional. É a gratidão que antecede a manifestação. É quando você agradece como se já tivesse recebido. Joe Dispenza reforça que esse tipo de gratidão é um sinal claro ao campo quântico de que você está pronto para receber. Porque quem agradece antes demonstra que já se sente merecedor. E o merecimento é uma das chaves mestras da abundância. Não se trata de arrogância, mas de reconhecer que você é parte do todo. E que, como parte do todo, tem direito ao melhor da vida. E sim, esse sentimento pode parecer difícil no começo, especialmente se você vem de um histórico de escassez, de luta, de dor. Mas é justamente por isso que ele é tão transformador. Porque quando você começa a vibrar gratidão, mesmo sem ter motivo aparente, você está quebrando padrões ancestrais. Está dizendo ao seu corpo, a realidade mudou. E o corpo, que é a parte mais lenta do seu ser, começa a acreditar, começa a se adaptar, começa a curar memórias antigas e abrir espaço para o novo. Esse novo espaço é fértil. E quanto mais você planta ali sementes de alta frequência, como alegria, compaixão, criatividade, generosidade, mais frutos você colhe. Mas não colhe de forma forçada, colhe naturalmente, porque o campo responde ao que é verdadeiro. Ele não precisa de esforço, precisa de coerência. E a coerência surge quando você vive alinhado com o que sente, pensa e faz.
Essa é a verdadeira integridade energética. E é isso que ativa e sustenta o código da abundância. A essa altura, você começa a perceber que a abundância não é um destino, mas um modo de viajar. Não é um lugar onde você chega, mas uma frequência que você sustenta. E quanto mais você vive nela, mais ela se expande. Você passa a ser um emissor constante de possibilidades, um canal por onde o universo se expressa. E isso é mais do que criar uma vida melhor para si mesmo. É se tornar um agente de transformação para o mundo. À medida que você compreende cada vez mais profundamente o código da abundância, percebe que essa jornada vai muito além de conquistar bens materiais. Você descobre que a verdadeira riqueza está em como você se sente todos os dias ao acordar. Está na leveza de um coração que confia, na clareza de uma mente que acredita, na força de um corpo que vibra saúde e vitalidade. Essa é a abundância real, a que não depende das circunstâncias externas, mas da coerência vibracional interna. Joe Dispenza nos ensina que o mais importante não é o que você tem, mas quem você se tornou no processo de criar. Ser alguém abundante significa viver em um estado emocional elevado de forma contínua. Significa não esperar que as coisas mudem para ser feliz, mas ser feliz como ponto de partida. Quando você assume essa postura, você muda completamente a sua relação com o tempo, com as pessoas e com os acontecimentos. Você deixa de reagir e passa a observar. E ao observar sem julgamento, você dá espaço para o novo surgir. A energia começa a fluir de forma mais limpa, mais leve, mais verdadeira. Nesse ponto da jornada, você percebe que a vida é uma dança entre intenção e entrega. Intenção porque você ainda tem sonhos, metas, visões. Entrega porque você confia que o universo sabe o caminho mais eficiente para te levar até lá. Essa confiança, no entanto, só nasce da experiência, e a experiência só vem com a prática. Joe Dispenza diz que não basta saber, é preciso aplicar, é preciso sentir, é preciso ser, e é nesse ser que está o segredo. Porque quando você se torna abundância, tudo ao seu redor começa a refletir essa vibração. Você começa a notar sincronicidades, coincidências significativas, oportunidades que surgem do nada, pessoas que aparecem na hora certa. E isso não é mágica, é coerência. O campo quântico reorganiza a realidade com base no que você vibra de forma estável. E se você vibra gratidão, presença, amor e confiança, o campo responde com mais motivos para você continuar nesse estado. É um ciclo de retroalimentação positiva, um fluxo que se intensifica à medida que você se compromete com sua nova identidade. Essa nova identidade é leve, mas firme, é suave, mas poderosa, porque ela não precisa provar nada a ninguém, ela não vive da validação externa, ela se sustenta na própria vibração e por isso é livre. Você deixa de ser controlado pelo medo do fracasso, pela pressão do tempo, pela opinião dos outros. Você passa a viver guiado por uma bússola interna que aponta para a abundância em todas as suas formas. Você começa a ver beleza no simples, a encontrar tesouros no cotidiano, a celebrar o agora. Esse estado de celebração é o ponto alto da abundância. Não porque tudo está perfeito, mas porque você aprendeu a encontrar sentido em tudo. Mesmo nos desafios, mesmo nos atrasos, mesmo nas quedas. Você não romantiza a dor, mas a respeita. Porque entende que cada experiência tem algo a te ensinar. E que, ao integrar essas lições, você expande sua consciência. E quanto mais consciente você se torna, mais abundante sua vida se revela. Não porque você força, mas porque você permite. Permitir-se viver com leveza, permitir-se dizer não ao que pesa, permitir-se descansar, permitir-se brilhar. Tudo isso faz parte do código da abundância. Porque abundância também é espaço, é ritmo, é equilíbrio, é saber que você pode querer mais
Sim, mas não por desespero, e sim por inspiração. É saber que, ao buscar crescimento, você não está negando o agora, mas honrando o seu potencial. É saber que você merece, e não porque alguém te deu permissão, mas porque a sua existência já é prova do seu valor. Esse merecimento incondicional é revolucionário. Ele quebra camadas de vergonha, de culpa, de autopunição. Ele libera você para amar, para criar, para servir, para prosperar. E quando você prospera, você permite que outros prosperem também. Porque a sua abundância se torna um lembrete para o outro de que também é possível. Você passa a ser um ponto de luz, um campo de ressonância que ativa a abundância nas pessoas com quem convive. E esse é o verdadeiro impacto. Essa é a verdadeira contribuição. A abundância não é um privilégio de poucos, é o estado natural de quem se lembra de quem é. Você não veio ao mundo para lutar eternamente por sobrevivência. Você veio para expandir, para expressar, para manifestar. E para isso, você só precisa de uma coisa: alinhamento. Alinhar seu coração com sua mente. Alinhar sua energia com seus desejos. Alinhar sua identidade com a realidade que quer viver. Quando tudo em você aponta para o mesmo lugar, o universo se move com você. Esse movimento pode começar hoje, aliás, pode começar agora, com uma respiração profunda, com um pensamento elevado, com uma decisão silenciosa de viver diferente, porque a abundância não começa quando tudo muda fora, ela começa quando algo muda dentro, e esse algo é você. Você é o código, você é a chave, você é o canal. Quando você se lembra disso, nada pode te impedir. Nem o passado, nem a dúvida, nem o medo, porque a frequência que você sustenta dentro de si é mais forte do que qualquer obstáculo externo. E quando você alcança esse ponto, você não apenas vive em abundância, você se torna a própria abundância. Onde você chega, as portas se abrem. Onde você fala, a verdade ressoa. Onde você toca, a energia flui. Você não busca mais abundância, você irradia. E o mundo, como reflexo fiel, responde com generosidade. Esse é o convite. Essa é a jornada. Esse é o código da abundância. E ele já está em você. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.